E agora há pouco nós falamos aqui sobre essa carta aberta, né, aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. E para esse evento, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, dos 1.200 convidados para essa cerimônia foi o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. E a gente continua falando das eleições de 2022, porque termina na próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, o prazo para que os partidos políticos, as federações e as coligações possam requerer o registro de candidaturas, de candidatos e de candidatas. Mas a Justiça Eleitoral ainda tem muitos desafios pela frente. Entre eles, o combate à desinformação de alguns setores e um certo resgate aí da confiança nas urnas eletrônicas, apesar de que a grande maioria apoia o sistema eleitoral brasileiro. E é para falar sobre esses assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Otávio Saboia Oliveira, tirando o D. Isso. Não é, juiz? Boa tarde, seja bem-vindo aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. É um grande prazer a gente estar aqui podendo esclarecer e tirar algumas dúvidas com relação a esse processo eleitoral. Nós acabamos de informar aqui esse prazo, né, do próximo dia 15, né, para que os partidos e federações registrem os candidatos. Agora, quais são os outros prazos da Justiça Eleitoral nessa eleição? Início da propaganda eleitoral? Esse mês de agosto é um mês extremamente impactante. Como as eleições vão ocorrer em outubro e a reforma eleitoral deu uma relativa encurtada nesse período todo de propaganda e registro eleitoral, até por conta da criação das federações, nós temos diversos prazos ocorrendo agora no mês de agosto. Em agosto, dia 15, como você colocou, é o prazo final para o registro de candidatura. Dia 16 já começa a ser possível a propaganda, não aquela propaganda na rádio e na TV, mas a propaganda política de um modo geral. A partir do dia 26 de agosto, começam então as propagandas em rádios e televisões. No dia 18, nós temos uma audiência pública que vai ser coordenada pelo Dr. Bruno, no Tribunal Regional Eleitoral, com partidos e as emissoras que irão fazer a replicação para definir o plano de mídia, inclusive. E é óbvio que, após o registro das candidaturas, do requerimento de registro, abre-se todo um prazo de publicação de edital, de possibilidade de impugnação desses pedidos de registros de candidatura, porque além dos registros de candidatura, também há a necessidade do registro dos atos partidários para verificar a regularidade desses atos. Doutor Saboia, aqui em Mato Grosso, já foi divulgado, né, nacionalmente, mas aqui em Mato Grosso, quanto é que um governador poderá gastar na eleição e qual será o gasto permitido para um candidato ao senador da República? No caso aí, o teto máximo de gastos. O teto máximo foi definido pelo TSE, tendo em vista a reforma, o fundo partidário que o Congresso estabeleceu. Infelizmente, o Congresso até hoje não estabeleceu limite para o gasto nas eleições e, por conta disso, o TSE precisa fazer essa definição. Eu não tenho esses números exatamente de cabeça. Para deputado estadual, se não me engano, 1.800.000. Para senador, se não me engano, eu posso estar errado nesses números, 3.200.000 e, se não me engano, para governador, cerca de 6 milhões é o teto máximo. No caso aí de governador, esses valores se referem ao primeiro turno. Isso. Assim como para a presidência também há um limite, e aí esses valores se referem sempre ao primeiro turno, ao segundo turno existe um outro limite, lembrando que há sempre uma possibilidade de acréscimo desse valor, por conta do fundo partidário. Doutor Saboia, nós estamos falando aqui de Caixa 1, né? Sim. Mas tem uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, com o famoso Caixa 2. Quais os instrumentos que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso irá utilizar
para tentar inibir essa prática que a gente sabe, né, está presente em todas as eleições. Infelizmente, a prestação de contas ainda é um grande dificultador da justiça eleitoral. Os candidatos e partidos devem lembrar que no mês que vem, em setembro, entre o dia 9 e o dia 13, eles têm que fazer a primeira prestação de contas, inclusive, antes do término da eleição, inclusive, antes do primeiro turno. Eles precisam apresentar, inclusive, comprovante de abrir contas para receber doações de pessoas físicas. Toda a movimentação hoje financeira dos partidos e dos candidatos, ela deve se dar de modo eletrônico. Essa é uma tentativa da Justiça Eleitoral, em parceria com a Receita Federal, com o sistema bancário, para monitorar esse dinheiro que transita. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes o Caixa 2 ele é realizado através de dinheiro, de espécie, né? Através de dinheiro circulando em espécie. E para isso a gente tem tanto a polícia, a autoridade policial fazendo algumas fiscalizações, a população podendo fazer denúncias e a verificação também de eventuais saques e movimentações que chamem a atenção e que podem ser denunciadas ao Ministério Público Eleitoral. E esse Caixa 2, muitas vezes também, ele passa ou pode passar por aquela contratação de serviços que os políticos necessitam nas campanhas eleitorais. Serviços gráficos, não é? Contratação de produtores de vídeo, profissionais que serão utilizados na campanha eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral tem um levantamento, uma média desses custos para que não seja enganado pelos senhores candidatos? Eu vou falar pelos últimos julgamentos que o TRE vem fazendo. O Pleno do TRE vem fazendo ponderações acerca de eventuais gastos, principalmente publicitários, gastos com cabos eleitorais, com relação ao teto que aquele candidato específico tem para gastar e o volume que ele gasta com determinadas rubricas, havendo sempre a necessidade de comprovação desses gastos. Se eu vou contratar uma gráfica, eu preciso de todo o documento fiscal de que houve pagamento para aquela gráfica, até porque aquela gráfica vai ter que recolher imposto em cima daquela nota fiscal que ele emitiu. Agora, uma outra questão aí, sobre as malditas fake news relacionadas às urnas eletrônicas, doutor Saboia. Como que o Tribunal Regional Eleitoral está conversando com a população nesse sentido? Porque já foi comprovada, né, a eficiência, a segurança das urnas eletrônicas, do nosso sistema eleitoral, mas ainda insistem em querer atacar as urnas eletrônicas, e atacando as urnas eletrônicas, na realidade, nós estamos atacando a democracia. Perfeito. Na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral tem se disposto a comparecer em toda e qualquer ocasião, em todo e qualquer evento, para conversar sobre o processo eleitoral, e dentro do processo eleitoral temos as urnas eletrônicas, esclarecendo e trazendo a população também que quer conhecê-la para dentro da própria Justiça Eleitoral. Os cartórios eleitorais irão receber urnas para que a população conheça, possa manuseá-las. Esse assunto, Lúcio Jorge, é um assunto que, a meu ver, é uma grande cortina de fumaça. Hoje, ao invés de nós estarmos discutindo saúde, educação, segurança, políticas públicas, e isso deveria estar sendo debatido nesse período eleitoral. O período eleitoral é para isso, é para que nós conheçamos aquilo que o candidato pensa, o que ele quer fazer, o que ele deseja mudar, ou o que ele acha que está correto e que deve manter. Nós estamos discutindo urna eletrônica, voto impresso, que é algo que já foi rejeitado pelo Congresso Nacional há 1 ano. Então, mesmo é uma discussão estéril, porque isso não acontecerá nessas eleições, não poderá acontecer nessas eleições. E a Justiça Eleitoral está de portas abertas em todas as suas cerimônias de lacração, auditoria, fiscalização, para que a população acompanhe também todos os sistemas da urna eletrônica. Antes da gente encerrar, a Justiça Eleitoral aqui de Mato Grosso e do Brasil trabalham com a possibilidade de alguém não querer respeitar o resultado das urnas eletrônicas?
Tem algum trabalho preventivo em relação a isso? Infelizmente, é uma possibilidade. Aqui no TRE, aqui no estado de Mato Grosso, desde abril foi constituído no Tribunal Regional Eleitoral o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, composto de várias forças de segurança, ABIN, Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, e nós montamos também um núcleo de inteligência que tem, dentre um dos eixos, um plano de segurança após a apuração e para garantir a segurança desde o início da eleição, durante a eleição e posteriormente à eleição. Nós esperamos aqui em Mato Grosso que nós não tenhamos problemas com relação aos resultados da urna, até porque a intenção é, se esses problemas acontecerem, eles serem efetivamente coibidos e se transbordarem para a violência ou para a ilicitude, penalizados se for possível. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. A Justiça Eleitoral está sempre à disposição aqui da TV para que a gente possa esclarecer, principalmente a sociedade, qualquer tipo de dúvida que possua, e fica aí o conclamo à sociedade para comparecer às urnas, que a Justiça Eleitoral está tentando está realizando todos os procedimentos necessários para que o eleitor tenha o voto dele respeitado e o resultado das urnas seja transparente a todos. Muito obrigado. Obrigado.